Bom, pessoal, agora, depois de ter visto todas aquelas etapas, ou seja, como encontrar máximo e mínimo de função, como encontrar concavidade da função, pontos de máximo e pontos de mínimo de função, a gente agora vai juntar todas essas informações para desenhar o gráfico de algumas funções, ok? Bom, eu vou subir para vocês lá no AVA um resumo ou uma receitinha do que a gente precisa fazer para encontrar o gráfico de uma função, melhor, desenhar o gráfico de uma função, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa se atentar é estudar o domínio dessa função. Beleza, pessoal? O domínio de funções nada mais é do que encontrar o conjunto ou o subconjunto do conjunto dos números reais, de maneira com que a função que a gente está trabalhando ela esteja definida. É importante a gente se lembrar que, basicamente, existem três casos que são problemáticos no cálculo 1. O primeiro caso é: eu não posso ter divisão por zero. Então, quando eu tenho uma função que é uma divisão, eu preciso me atentar a isso. O segundo caso é: eu não posso ter raiz quadrada de números negativos. Então, se a função tiver uma raiz quadrada, o que está dentro dela tem que ser um número maior ou igual a zero. E o terceiro caso é quando envolve logaritmo, porque o logaritmando não pode ser nunca menor ou igual a zero, ok? Agora, quando o problema não envolver nenhum desses três tipos, é porque o domínio é todos os reais. Então, por exemplo, nesse caso aqui, observe que não aparece uma divisão, não aparece raiz, não aparece logaritmo. Portanto, o domínio dessa função, e a gente costuma escrever assim, domínio de f é todos os reais, ok? Beleza. Após encontrar o domínio da função, o que significa isso? Eu vou voltar um pouquinho aqui no domínio. O domínio ser todos os reais significa que em toda a reta a função em questão está definida, ok? Bom, tendo encontrado o domínio, o próximo passo é encontrar os pontos de interseção com os eixos, se isso for algo fácil de se encontrar. Exemplo, olha, vou encontrar as interseções com os eixos, se isso for um fácil de achar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, olha, para encontrar a interseção com o eixo y, ou seja, aonde o gráfico dessa função vai encontrar o eixo y, basta fazer o x igual a zero, ou seja, basta calcular a f de zero. Então, eu vou lá na minha função e vou substituir o x por zero. Então, vai dar 5 menos 3 vezes zero ao quadrado, mais 0 elevado ao cubo. Fazendo essa continha, a gente vai encontrar que o f de zero é igual a 5. Pessoal, o que significa isso em termos do gráfico da função? Bom, vou começar a rascunhar aqui o gráfico. Significa o seguinte, pessoal. Se eu tenho aqui o eixo y e aqui o eixo x, então essa função vai encontrar o eixo y num ponto y igual a 5. Portanto, vamos supor que a gente tem o 5 aqui. O gráfico dessa função, que eu vou fazer em vermelho, vai passar nesse pontinho y igual a 5. Correto? Vou deixar essa informação aí guardada. Bom, e para encontrar a interseção com o eixo x? Olha, com o eixo x,
Ao invés de fazer o x igual a zero, eu vou fazer o y igual a zero. Ou seja, eu vou encontrar onde zera a função. Então, onde que 5 menos 3x ao quadrado mais x ao cubo é igual a zero. Bom, por que eu falei anteriormente? Olha, vamos encontrar a interseção dos eixos se for fácil encontrar isso. Por causa de situações como essa daqui. Olha, aqui a gente tem uma equação do terceiro grau. E equação do terceiro grau, a gente não tem uma técnica que nos dê sempre quais são as raízes dessa equação, ok? Bom, se não é fácil de achar, que é o caso, eu não vou fazer nada, vou deixar isso paradinho aí, vou só encontrar a interseção com o eixo Y. Beleza, então encontrei as interseções com os eixos, se for fácil. Qual que é o próximo passo? Bom, o próximo passo que está lá na listinha para vocês vai ser encontrar os pontos críticos de F. Então, pontos críticos de F. Bom, o que é mesmo ponto crítico de F? O que a gente viu que os pontos críticos são os pontos onde zera a derivada primeira da função. Então, eu vou ter que encontrar quem é a f' de x e depois encontrar onde isso é zero. Beleza, agora, no nosso caso, a nossa função era 5 menos 3x ao quadrado mais x ao cubo. Tá, então vou derivar 5 menos 3x ao quadrado mais x ao cubo. Vou derivar essa função. Beleza, para derivar essa função, vou derivar cada um dos fatores separadamente. Derivada de 5 dá zero, menos 3 vezes a derivada de x ao quadrado é 2x, mais a derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Conclusão, eu cheguei que a derivada da função f é dada por menos 6x mais 3x ao quadrado. Para estudar os pontos críticos da função, vou pegar esse valor que eu encontrei e vou fazer ele igual a zero. Ou seja, a gente vai fazer menos 6x mais 3x ao quadrado igual a zero. Beleza, cheguei aqui, pessoal, numa equação do segundo grau. Equação de segundo grau a gente pode usar Bhaskara para resolver, se eu quiser, mas nesse caso especificamente, eu poderia, por exemplo, colocar o x em evidência. Na verdade, dá para colocar 3x em evidência, né? Vai sobrar menos 2 mais x igual a zero. Bom, cheguei aqui numa multiplicação igual a zero, é porque eu tenho duas possibilidades. Ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero. Agora, 3x vai ser zero se e somente se o x for zero, e menos 2 mais x é zero se e somente se o x for igual a 2. E aí, encontrei aí dois valores críticos ou dois pontos críticos da minha função f. Beleza, encontrei então aí o segundo passo, que era o terceiro, na verdade, né? Que era encontrar os pontos críticos da função em questão. Beleza, vamos guardar isso daí por enquanto. Se eu olhar lá na listinha que eu coloquei para vocês, a quarta coisa que a gente precisa fazer é encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento da f. Bom, como que a gente faz isso, pessoal? Então, deixa eu só colocar aqui. Intervalos de crescimento e de decrescimento. Bom, o que a gente viu é que a gente pode pegar esses camaradinhas ali, ou seja, os pontos críticos, que foram
o 0 e o 2 e verificar onde aí, nessas divisões, a derivada primeira é positiva, onde a derivada primeira é negativa. Então, beleza, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vou pegar alguém aqui, por exemplo, menos 1, e vou calcular a derivada primeira aí no menos 1. Bom, a derivada primeira dessa função tinha dado quanto mesmo? Tinha dado menos 6 mais 3x ao quadrado. Então, vai ficar menos 6x mais 3x ao quadrado. Só que eu quero no menos 1, então vai ficar menos 6 vezes menos 1. Deixa eu apagar isso daqui. Ó, aqui no x eu vou colocar o menos 1. Então, vai ficar menos 6 vezes menos 1, mais 3 vezes o menos 1 ao quadrado. Estou só substituindo o x por menos 1. Então, isso vai ficar 6 mais 3, isso dá 9, que é maior do que 0. Qual é a conclusão, então, que a gente tira? A conclusão que a gente tira é que nessa região aqui, a função, ou a derivada da função é positiva. Se a derivada da função é positiva, é porque a função vai ser crescente nesse intervalo. Beleza, vou fazer a mesma coisa aqui no meio. Vou pegar, por exemplo, o 1 e vou calcular a f' no 1. Então, a gente vai ficar com menos 6 vezes 1 mais 3 vezes 1 ao quadrado. Isso vai dar menos 6 mais 3, isso dá menos 3, que é um número negativo. Bom, se é negativo, é porque aqui no meio, então, eu vou ter que a função ela é decrescente. E por fim, pessoal, preciso estudar aí o último intervalo. Opa, desculpa, pessoal. O último intervalo, que é esse daqui, que é maior do que 2, né? Então, eu vou ter o seguinte, posso pegar, por exemplo, o x igual a 3, vou calcular a derivada lá no 3. Vai dar menos 6 vezes 3, mais 3 vezes 3 ao quadrado. Isso vai nos dar menos 18, mais 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3 dá 27. Portanto, isso vai nos dar 27 menos 18, 9, que é um número positivo. Conclusão, esse último intervalo aqui, ele vai ser positivo e logo a função vai ser crescente aí nesse intervalo. Pessoal, o que isso vai significar em relação ao gráfico? Bom, qual que é a minha dica? Vá lá no gráfico e marque os pontos críticos. A gente viu que os pontos críticos eram o x igual a 0, x igual a 2. Tá, então eu vou ter lá na origem e no 2. 1, 2. Tá, é importante que a gente saiba o valor da função nesses dois pontos. Então, vou fazer o seguinte, vou calcular quem é a f nos dois pontos críticos. Bom, a f de 0 a gente já tinha calculado, era o 5, e eu já tinha marcado esse ponto aqui. A f de 2 vai ser 5 menos 3 vezes 2 ao quadrado, mais 2 elevado ao cubo. Vamos ver quanto que isso vai dar. 5 menos 3 vezes 2 ao quadrado, mais 2 elevado ao cubo. Isso vai nos dar 1. Ou seja, pessoal, além desse ponto 5 que eu já tinha marcado, existe um outro ponto que também está aí no gráfico da minha função, que é o ponto x igual a 2, y igual a 1. Ok, vou marcar ele então. O 2, 1, deixa eu apagar isso daqui. Então, eu vou ter o seguinte, x igual a 2, y igual a 1. Eu tenho que esse camaradinho aqui... Opa, não tá marcando? Ah, é porque tá na borracha, desculpa. Pegar vermelho. Esse camaradinho aqui também é um ponto da minha função, do meu gráfico.
Bom, o que a gente acabou de ver, pessoal, que é o seguinte. Olha, antes do zero, a função é crescente. E depois do 2, a função é crescente. Então, eu vou lá no meu rascunho e vou mostrar que, ó, antes do zero, a minha função cresce. Entre o 0 e o 2, minha função decresce. E depois do 2, a minha função cresce. Vou deixar esse em amarelo aí, só guardado, porque vai me ajudar depois a entender o gráfico da função. Isso foi feito lá no rascunho. Beleza, vou continuar então aqui as minhas contas. Encontrei, portanto, os intervalos de crescimento e de decrescimento da função. Beleza, fiz isso, o próximo passo é encontrar os pontos de máximo e mínimo da função. Os máximos e mínimos relativos, né? Máximos e mínimos locais da função. Bom, pessoal, o que acontece? A gente sabe que o máximo é onde a função muda de crescente para decrescente. Olha aqui, crescente para decrescente. Então, é porque aqui a gente tem um ponto de máximo da função. Logo, voltando lá, eu tenho que o x igual a 0 é ponto de máximo local da função. E o ponto de mínimo local é onde troca de decrescente para crescente. Vamos olhar lá o que a gente tinha feito. Bom, o que a gente tinha feito nos dava o... Oh, meu Deus, espera aí, pessoal. Ó, o que a gente tinha feito nos dava o seguinte. Decrescente mudando para crescente vai nos dar exatamente o x igual a 2 como um ponto de mínimo local da função. Então, o ponto x igual a 2 é ponto de mínimo local da função. Ok, identifiquei os pontos de mínimo e máximo local. Então, a gente tem o seguinte, lá no nosso gráfico, que esse camarada aqui é um ponto de máximo local e esse camarada aqui é um ponto de mínimo local. Beleza. Por fim, a última coisa que a gente precisa fazer é determinar os pontos de inflexão, se tiver, e a concavidade da função. Então, o último estudo é o estudo da concavidade. Beleza, pessoal? Como que a gente estuda mesmo concavidade? Bom, o que eu falei para vocês é que a gente estuda a concavidade olhando para a derivada segunda da função. Bom, a derivada segunda dessa função, olha, como a derivada primeira tinha dado menos 6x mais 3x ao quadrado, basta derivar isso daí que a gente vai encontrar a derivada segunda. Então, eu tenho menos 6x mais 3x ao quadrado e eu preciso derivar essa função. Bom, derivando essa função, a gente vai ter menos 6 vezes a derivada de x é 1, mais 3 vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2 vezes x. Ou seja, eu vou ter menos 6 mais 6 vezes o x. Beleza, pessoal? Para estudar o ponto de inflexão, o que eu faço? Pego essa derivada e igualo a zero. Portanto, eu vou ter menos 6 mais 6x igual a zero. E, portanto, eu vou ter o seguinte, que 6x vai ser igual a 6. O 6 passa dividindo e logo eu tenho x igual a 1. Portanto, pessoal, o meu ponto de inflexão é o x igual a 1. Vou marcar ele lá na reta real
e vou verificar o que acontece antes do 1 e o que acontece depois do 1. Por exemplo, antes do 1, eu tenho aqui, por exemplo, 0. Vamos calcular a derivada segunda no zero. Olha, a derivada segunda no zero vai ficar menos 6 mais 6 vezes 0, isso dá menos 6, que é um número negativo. Conclusão, antes do 1, eu tenho que a função ela é negativa, a derivada segunda. Se a derivada segunda é negativa, é porque a função é côncava para baixo, ok? E vou pegar um cara aqui, sei lá, o 2, por exemplo. Calculando a derivada segunda no 2, eu vou ter menos 6 mais 6 vezes 2. Isso vai dar menos 6 mais 12, que dá 6, que é um número positivo. Conclusão, aqui à direita do 1, eu tenho que a derivada segunda ela é positiva. E se ela é positiva, é porque ela vai ser côncava para cima. Beleza, pessoal, o que isso significa lá no gráfico? Bom, voltando lá no gráfico, a gente vai ter o seguinte. Até o 1, que é esse camarada aqui, a função ela é côncava para baixo. A partir do 1, ela vira côncava para cima. Deixa eu só conferir se era isso mesmo. Era côncava para... Isso, côncava para baixo, depois côncava para cima. Tá. Como onde ela muda a concavidade exatamente no 1, é importante que a gente calcule qual é o valor da função no 1. Beleza, como que vai ficar então? A função era 5 menos 3 vezes x ao quadrado, ou seja, vezes 1 ao quadrado, mais 1 elevado ao cubo. Isso vai nos dar 5 menos 3 mais 1. Isso vai ficar 5 menos 3, 2, dá 3. Portanto, pessoal, um outro ponto dessa função é x igual a 1, y igual a 3. Então, vai ser mais ou menos por aqui. Bom, juntando então todas essas informações, eu vou desenhar o gráfico da função. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Sei lá, vou pegar roxo. Bom, pessoal, olha o que a gente vai ter. Pelo que a gente viu, antes do 1, a função ele era crescente e era côncava para baixo. Então, ela vai crescer e tem o comportamento de ser côncava para baixo. Então, ela vai ter do lado de cá um comportamento mais ou menos assim. Tá. Passou aqui do zero, ela passa a ser côncava, continua côncava para baixo, só que ela passa a ser decrescente, tá vendo? Setinha para baixo. Então, aqui ela começa a decrescer e passa aqui por esse pontinho. Bom, nesse pontinho é exatamente o ponto x igual a 1, que é exatamente onde ela trocou de concavidade. Então, ela deixa de ser côncava para baixo e passa a ser côncava para cima. Então, ela passa a ter agora esse comportamento aqui, ok? Até o x igual a 2, ela é decrescente. Chegou no 2, ela passa a ser crescente e agora continua côncava para cima. Portanto, crescente e côncava para cima, o comportamento dela vai ser esse daqui. Conclusão, pessoal, esse gráfico aí em roxo, que agora eu vou tentar passar um azul por cima, é um esboço do gráfico da função f que a gente estava trabalhando, ok?